E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 23 de março de 2025. Estamos celebrando o 3º domingo da Quaresma. E o Evangelho de Jesus Cristo que estamos meditando é de autoria de Lucas 13, de 1 a 9. O Evangelho é dividido em 3 partes. As 2 primeiras são 2 parábolas contadas por Jesus Cristo que se refere a 2 episódios bíblicos. Então, a torre de Siloé e a morte dos galileus. E a última parte é a parábola que Jesus conta da figueira, né? Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Vejam que Jesus é interrogado a respeito destes episódios e Jesus faz uma correção comum até nos dias de hoje, lembrando que nem tudo aquilo que parece tão drástico nas nossas vidas, isso significa castigo de Deus. E nem tudo aquilo que leva ao drama da vida de um ser humano implica que aquela pessoa seria pior do que aqueles outros que não foram atingidos, né, que não foram envolvidos. É comum as pessoas atribuírem situações dramáticas da vida como se fosse a consequência de um pecado. Então, se a pessoa sofre um acidente, é porque era má e Deus está punindo porque ela precisava. Quantos se atribuem longas enfermidades como se fosse um processo de purificação pela pessoa ser, então, distante da graça, por ser uma pessoa afastada dos meios espirituosos, religiosos, e aí se atribui isso como se fosse uma oportunidade que Deus está dando à pessoa. Por mais que a última parte do Evangelho, o vinhateiro, aquele homem que cuidava do campo, pede ao patrão de que dê um tempo para a figueira, né, para que ele pudesse dar um trato, organizar, fazer uma poda, colocar um adubo, né, desse mais uma oportunidade, que é verdade. Aqui está sendo tratado a vida do cristão, do ser humano. Aqueles que estão distantes, eles precisam se aproximar de Deus. Nós sabemos disso. E este tempo é aquele tempo de conversão. O próprio Jesus lembra nos 2 episódios, a torre de Siloé e a morte dos galileus, o que Jesus conclui quando cita cada passagem, cada episódio? Se vós não converterdes de coração, vós tereis o mesmo fim. Vocês passarão pela mesma experiência. Ou seja, a conversão é o caminho que nos leva à mudança de rota, de direção, aquilo que apela, né? Aquilo que sugere este tempo da Quaresma, esse tempo da Quaresma. Convertei-vos e crede no Evangelho, né? Convertei-vos. Ou seja, nós precisamos nos converter. A conversão ou o caminho
da conversão é este tempo que Deus nos propicia para que mudemos de direção, para que procuremos viver de forma mais intensa, íntegra, por inteira, a nossa própria vida. Ou seja, nós sabemos o que Deus já fez por cada um de nós, o que Ele continua fazendo e que Ele continuará realizando em nosso favor, né? Ou seja, a caminhada do povo rumo à libertação, saindo da escravidão para a terra da promessa, é um marco, é um fato bíblico que nos lembra como Deus se faz presente, como Deus se coloca em favor dos seus, como Deus caminha com este povo, né? Aqui na segunda leitura da carta do apóstolo São Paulo à comunidade de Corintos, ele cita esta experiência, né? Ele menciona este caminho, né? Paulo cita aí no versículo 5: no entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Esses fatos aconteceram para ser exemplo para nós, a fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga está de pé, tome cuidado para não cair. É Paulo que está dizendo na segunda leitura de hoje, né? Então, o povo no cansaço, nas provações, na dificuldade do caminho, começava murmurando contra Deus, acusava Moisés de que eles tinham sido tirados da casa do faraó para morrer de fome no deserto, e ao invés de se dedicar ali em adquirir força, maturidade, discernimento no caminho, ficava olhando para trás, murmurando, resmungando, reclamando, o que não pode acontecer nas nossas vidas. Não é isso, meus irmãos? Nós devemos muito mais, ao invés de ficar caçando justificar as dificuldades, procuremos meios para superá-las, hein? Procuremos meios para continuar à frente. Então o povo ficava olhando, olha lá, a morte dos galileus, a morte da torre, então, de Siloé, olha esses episódios, olha essas coisas. Não, olhe para frente. É sempre bom nós olharmos o caminho do Calvário. Cada tropeçada que Jesus teve com o peso da cruz, ele não ficou lá no chão, encurvado, esperando alguém. Não, ele conseguiu força, reergueu novamente e seguiu em frente. A mensagem que fica para nós, muito mais do que valorizar, né? Tá resmungando, remoendo os problemas da vida que não deram certo, procuremos força, fé, coragem, esperança para seguir em frente, para olhar para frente. Tem pessoas que ficam o tempo todo, né, como se fosse um cão tentando pegar o seu próprio rabo, girando em torno de si, revivendo os traumas da vida, dos fatos e episódios que não deram certo. Olhe para frente, siga em frente, tenha fé, tenha esperança, confie em Deus. Este é o caminho da conversão. Se vós não converterdes de coração, vocês terão o mesmo fim. Então, neste terceiro domingo da Quaresma, que nos leva em passos firmes rumo à Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, nos dediquemos com zelo, com carinho, com amor, olhando para frente, seguindo com esperança e com fé. Deus é aquele, né, que com seus anjos, com a sua igreja, o magistério da igreja, os nossos pastores, né, nos alimentam com a força do céu. É sempre aqueles que vão ali podando as nossas vidas, adubando, alimentando a nossa fé,
para que produzamos frutos, né? Para que cada um corresponda às expectativas do céu. Que Deus te abençoe a tua família neste domingo, dia do Senhor. Te dê sempre muita perseverança, fé, confiança em Deus e siga em frente com amor e com a graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.